E não ter mobilidade e acessibilidade significa, em outras palavras, que a cidade é incapaz de fornecer o quê? Educação, saúde, lazer, cultura e trabalho. Porque sem transporte você não vai para a escola. Sem transporte você não vai ao médico. Sem acessibilidade você até vai ao médico, mas você não pode ir no banheiro no médico. Porque a acessibilidade não é só a rua, é os locais. Mesmo quando a gente, com muita boa vontade, arruma uma calçada, a gente não sabe se naquele lugar tem um banheiro adaptado corretamente. Porque ter banheiro adaptado tem em vários lugares. Mas pergunta para eles como que é ir ao banheiro. Aqui no centro de Ilhéus. Como é ir ao banheiro? Todo mundo vai ao banheiro. Com saúde, né? Todo mundo tem que ir ao banheiro. Se você está fazendo compra, em algum momento você precisa ir ao banheiro, você não tem onde ir ao banheiro. Portanto, né, estamos falando aqui da necessidade de acessibilidade total e não parcial. Uma outra frase que me marcou muito é a respeito do trabalho, tá? Então, uma das pessoas falou assim: o local de trabalho fere o meu corpo. Então é assim, ó, você pode até chegar até o trabalho, mas você vai chegar dolorido ao trabalho, porque dói, dor. Quando você chega ao seu trabalho, o local de trabalho não está adaptado para você. E você passa 6, 8 horas trabalhando naquele lugar. Quando você chega em casa, dói. Para quem não necessita de um local, né, de trabalho adaptado, ainda assim, vejam só, a cadeira aqui, né, que esse é o local de trabalho das pessoas, vai até em cima, para não doer o quê? O pescoço e a coluna. Agora imagina você trabalhar por muito tempo num lugar que está totalmente errado para você, de maneira ergonômica. Então muitas vezes as pessoas não vão trabalhar, né, elas não aceitam as vagas de emprego. Um dos motivos é que toda vez que eles vão até lá, no terceiro dia de trabalho já estão exaustos, estão doloridos. Tem uma coisa em comum, especialmente nas associações de deficientes físicos. O maior problema da vida deles não é a deficiência, é o transporte público. E o transporte público nos interessa, porque o transporte público é mobilidade urbana. Muita gente acha, não, porque... Não, ele sabe lidar com o próprio corpo, mas não sabe lidar com uma cidade que não está preparada para fornecer acessibilidade para ele. Então é unânime, o transporte público é um problema. E eu não estou falando do problema da passagem aqui, não. Estou falando de entrar no ônibus, chegar ao ponto de ônibus. Veja, coisas que é difícil. Imagina para nós, né? Muitos buracos, mas imagina para quem está de cadeira de rodas. Numa das associações que a gente fez entrevista, bom, Ilhéus tem chovido muito, né? Isso é uma surpresa para mim. Para quem não sabe, eu cheguei em Ilhéus aqui em março, jurava que era sol e praia. Mas não é, né? Então, na semana de entrevista de associação, nas associações, as pessoas não conseguiam, os que chegavam eram por força pessoal, mas a maioria não conseguia chegar até o destino onde a gente estava realizando, que sempre foi um local eleito por eles, ou seja, que tinham acesso, né, àquele local. Porque como é que você anda numa cidade que tem buraco, aí quando chove, na valeta cheia de água, como é que você faz com isso? Não faz. Então a imobilidade atinge até nosso workshop. Por mais que a gente tenha preparado da melhor maneira possível condições para isso, estudado, planejado, correto? Aí uma outra frase me marcou muito, né? A mobilidade só é boa onde não tem nada para fazer. Vocês vão perceber o seguinte: o mapa, ele é estranhamente pequeno. Mas por que ele é pequeno? Porque o que as pessoas precisam fazer é ir ao médico, é ir à escola e acessar os museus que
enfim, a gente acessa teatro, cinema. Está tudo no centro. Sabe a Soares Lopes? Bonita, não é? Muita gente corre lá, né? Pulaninha. Seria um lugar bom, né? Mas o que tem na Soares Lopes? Tem um hospital que atende pessoas com deficiência? Não. O que tem lá? Então esse é um ponto que eles colocam. Nos locais onde está, em tese, melhor, não tem um serviço que eles precisem usar. E aí a gente entra para a situação de que os locais onde tem a necessidade de eles irem, por exemplo, pegar uma guia médica, ir à escola, né, algum hospital, nesses locais o acesso é extremamente difícil. E aí olha que irônico, né? Eu nunca imaginei, mas a Secretaria de Assistência Social, que é onde muita gente precisa ir, não tinha acessibilidade. Não tinha. E isso é assustador. Porque eu vejo o seguinte, né? No final eu vou usar minhas palavras pessoais. Agora eu só estou multiplicando. Então, eu vejo assim, que às vezes é um problema só de olhar mesmo, sensibilidade, mas não é engenharia, não é arquitetura, nós não temos um problema de técnica, nós temos um problema de humanidade mesmo, né? Aí, sobre a acessibilidade parcial e total, vejam bem, por que isso entra em pauta? Vamos supor que você conseguiu sair de casa, pegou o ônibus, o elevador estava funcionando, né? E o motorista parou, né? Porque às vezes não para, né? Ou você usou o transporte cidadão. E se precisar ir ao banheiro? E se quiser assistir ao filme, que é o lançamento do momento? E por que eu estou falando isso? Porque muita gente falou que o cinema, ele tem a sala de baixo adaptada. O que acontece é que lá só passa os filmes que ninguém quer ver. E por que eles têm que assistir o filme que ninguém quer ver? Eles querem assistir o lançamento, junto com todo mundo. O teatro. Tem entrada no teatro. Mas por que eles não vão ao teatro? Porque eles têm que entrar pela lateral. Mas por que eles têm que entrar pela lateral e não pela porta da frente? Então a acessibilidade não é muito mais complexo do que parece. Porque às vezes a gente acha que está fazendo um bom serviço, mas no fundo as pessoas se sentem humilhadas. Porque essa é uma palavra que apareceu muito. Olha, eu me sinto humilhado. Eu não saio porque eu estou humilhado. Quando eu saio, eu me sinto humilhado. Por exemplo, eu fui pegar o ônibus, né? Uma das entrevistadas falou, fui pegar o ônibus. Aí o cara falou, olha senhora, você não deveria pegar o ônibus não. Pessoas como você têm que andar de táxi. Que eu me lembre, táxi é caro. Imagina, sabe o que ela fez? Não saiu mais de casa. E ela não saiu mesmo. Não saiu mais de casa. Ela só retornou a sair através do trabalho da associação, quando conseguiu convencê-la de que o transporte cidadão não ia humilhá-la. Mas você sabe quantos anos foram? 10. 10 anos. É disso que nós estamos falando. Quando eu falo de mobilidade urbana ou de imobilidade urbana, é exatamente disso que eu estou falando. Daquilo que a nossa cidade deixa de oferecer para todo mundo, porque a gente não colocou uma infraestrutura viável para as pessoas. A mobilidade, ela afeta diretamente a economia. Diretamente a economia. Só que muita gente não percebe isso, né? Então veja bem, eu não vou ao centro comprar. Por quê? Porque é ruim de andar lá no centro. Muita gente tem espiada com o shopping aberto. E eu entendo eles. Quando a gente vai num shopping fechado, né, um shopping, tem elevador, o piso é planinho, tem um ar-condicionado, tem banheiro. Hoje a gente propõe um shopping aberto que não tem absolutamente nada disso. É aberto para quem?
Essa é a pergunta, né?